Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou o Ale e vim para falar de O Poço 2, filme que estreou neste final de semana na Netflix. E a pergunta que não quer calar é: precisava Netflix? Mesmo? Eu acho que não, né? Nessa sequência, nós vemos novos personagens tentando sobreviver nesse tipo de prisão que o Poço nos apresenta, agora com uma nova dinâmica. No começo, a gente já conhece a nossa protagonista, que é a Perempuan, vivido pela Milena Smith, e o Zamiatin, vivido pelo. Eu preciso ler, com licença. Vivido pelo Rovik Keushkerian, uma coisa assim, mas é o nosso querido Bogotá, lá de La Casa de Papel. Os dois se encontram ali num dos primeiros níveis da prisão, no nível 24, e eles são novos prisioneiros, digamos assim. Eles estão ali na primeira rodada deles, tentando aprender esse sistema, o que está acontecendo ali, como que eles vão sobreviver. Só que enquanto o primeiro filme falava na sobrevivência do mais forte, aqui agora nós temos regras ditadas pelos que eles chamam como fiéis, que são pessoas que tentaram criar esse novo sistema para fazer com que a comida chegue ao mais fundo do poço possível, de preferência até o final, mas que é baseado em cada um come a comida que pediu e não come a comida dos outros, fazendo com que chegue mais fundo. Esses fiéis são liderados pelos ungidos, que são meio como figuras messiânicas dessa galera, digamos assim. Além de serem os líderes, eles também são responsáveis por punir aqueles que não cumprem as regras. Então, quando começa o poço a descer, esses que são os fiéis começam a passar para os outros andares quais são as regras e também a cuidar, digamos assim, de quem não está cumprindo e tentando botar essa galera nos eixos. O primeiro filme trazia uma crítica à nossa sociedade capitalista, onde quem está mais acima do poder come a comida que quiser, deixando aqueles mais abaixo do poço ou da pirâmide passando fome e precisando da bondade desses que estão acima para conseguir o seu alimento. Aqui a gente já vê que tem algumas figuras tentando colocar alguma ordem nesse sistema, mas é uma ordem onde ninguém pode contrariar, senão vai sofrer as consequências. Esse segundo filme, para mim, claramente traz uma alusão a religiões, nem vou dizer uma específica, mas a religiões onde figuras messiânicas dizem como você precisa se comportar, senão você vai para o inferno ou vai sofrer consequências violentas, como a gente já viu muitas vezes em história de várias religiões, mas o que importa aqui é a consequência do seu pecado. É aquela coisa, se você seguir as nossas regras, você vai estar bem com os ungidos, você vai ter sempre o seu lugar, independente se você está mais acima ou mais abaixo nessa pirâmide, mas quanto mais acima tu tiver, talvez tu tenha que ter mais responsabilidades nessa ordem, nessa galera que precisa botar ordem no rolê. E talvez, assim como eles, você precise se tornar violento também. Quanto mais violenta é a sua resposta àqueles que não seguem os seus dogmas, mais você recebe uma rejeição, mais você cria uma revolta, e é nisso que o filme vai se desenrolando. Acho que tem 3 pontos que a gente pode se fixar melhor aqui na história, que é ver como essa história nova ou essa crítica nova foi desenvolvida. Uma segunda é o quanto as pontas soltas do primeiro se complementam com o segundo, e a terceira é a intenção de transformar isso numa franquia. A primeira é quanto à história, eu acho que ela funciona bem no começo, ele tem uma ideia boa, porém conforme o filme vai avançando, ele vai se perdendo um pouco. Pelo menos até a primeira troca de andares, lembrando que a cada um mês todos os detentos ou os prisioneiros, enfim, são trocados de andar teoricamente aleatoriamente. Acho que até essa primeira troca o filme funciona muito bem
E tem essa ideia boa de tentar fazer essa crítica contra essas figuras messiânicas que tentam botar ordem e como que invariavelmente as pessoas se rebelam contra a ordem quando elas são as mais prejudicadas. O problema é exatamente quando o filme chega nessa rebelião, nessas pessoas que querem ir contra esse sistema porque se sentem prejudicadas por ele. O filme se perde dentro das suas ideias, se perde dentro das próprias referências e entrega mais perguntas do que respostas no final. E esse mistério não é nem tão instigante quanto o do primeiro, que também deixou pontas soltas. O problema é que aqui parece tudo muito repetitivo. E a gente entra no segundo ponto, que é funcionar como uma sequência. O Poço 1 deixa algumas dúvidas, principalmente ao que acontece no fundo do poço, o que ele significa, fora o que é essa prisão, obviamente, né? Mas também a figura das crianças que aparecem, principalmente daquela criança do final do filme. Porém, esse segundo filme, ele traz de novo a figura das crianças, mas não necessariamente como uma explicação ou como um desenvolvimento do papel delas, e sim como uma grande ligação com o filme que veio antes. Mas essa ligação é completamente vazia porque ela não nos leva para lugar nenhum. E aí vem o terceiro ponto, que é a intenção clara de transformar isso numa franquia, porém sem trazer elementos que embasem essa franquia, simplesmente mantendo aquele mistério criado no começo e que faz com que a gente tenha algum interesse ou alguma coisa para querer saber num filme futuro. No finalzinho do filme a gente tem uma cena pós-créditos, talvez, ou uma cena durante os créditos iniciais, ali logo que o filme termina. Ele é quase que uma continuação do final, na verdade. Mas ele faz um encontro de personagens que mais ou menos posiciona onde é que está esse filme. Quando a gente pensa que ele é uma sequência, talvez ele seja um filme prequel. Talvez esse segundo aconteça antes do primeiro. Alguns personagens conhecidos, tenta fazer uma ligação entre eles, mas é tudo muito frágil, é tudo muito quase que no campo da especulação, ou eu imagino que seja assim. No final, isso só enfraquece a história ou aquela ideia inicial lá da primeira meia hora do filme, que é abandonada completamente em detrimento dessa vontade de criar mais coisa nesse universo. Provavelmente veremos um Poço 3 com outros personagens em outro momento, spin-offs que talvez vão abordar esse personagem em comum que aparece, ou a própria administração, que é um grande mistério. Quem sabe até a construção dessa prisão, desse poço, e um dia, quem sabe, alguém explicando isso. Esse é o mistério que parece que o filme insiste em manter para que a gente continue assistindo. O resultado é mais um filme vazio, mais um filme que diz que no futuro, quem sabe, a gente entrega alguma coisa. Para mim, o Poço 2 não veio muito aí. Agora é a vez de vocês, se já assistiram, comenta aqui com a gente o que vocês acham, o que vocês tiraram de mensagem, e se vocês estão esperando alguma coisa para sequência, a gente se vê com a cara dessas. Tchau, tchau.